Deus prossiga te abençoando, meu irmão, neste amanhecer maravilhoso, onde por mais uma vez começamos na presença de Deus, lendo a sua palavra, e hoje com uma escritura muito conhecida também por vários irmãos que estão sempre ali lendo as escrituras, vão lembrar bem deste versículo, que encontra-se em São Mateus, no capítulo 11, versículos 25 e 26. A Bíblia diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim quis o Senhor fazer. Olha que coisa maravilhosa. Uma grande mensagem escondida de sábios, escondida de entendidos, escondida dos espertalhões que há aos montes por aí, os doutores da Bíblia, os doutores da mensagem, e revelado àqueles de coração simples, humilde, porém sinceros, verdadeiros, realmente homens e mulheres que seguem a Cristo acima de qualquer coisa, que não se permitem corromper, que não se permite levar por sentimentos humanos, por desejos humanos, mas que sempre está caminhando, cuidando, vigiando o cumprimento de cada escritura e procurando através de suas vidas honrar a Deus com cada ação, com cada palavra, com cada atitude. O irmão Brando, aqui na mensagem Demonologia, Estado Religioso, foi pregado no dia 7 de julho de 1953, no parágrafo 113 aí, até o 115, ele disse: quando Jesus estava aqui na terra, lá estavam seus mestres, sábios, professores, alguns dos melhores que haviam saído dos melhores seminários que possamos produzir. Santos, homens de reputação, e eles tinham que ser, se você soubesse isso, ler a sua Bíblia e ver os relatos da época. Para um homem ser ali um levita, ele tinha que ser justo, ele tinha que ser encontrado irrepreensível, justo em todas as maneiras. E assim, ainda assim, aquele homem sabia a respeito de Deus tanto quanto um coelho sabe a respeito de um sapato de neve. Nada, não conhece nada daquilo. Porque você pode dizer, mas ele sabe da história da igreja, ele conhece a origem da igreja. Isto é alguma coisa? Sim, é alguma coisa. Mas com Deus as coisas não funcionam pelo nosso intelecto. Deus usa a sabedoria do homem, usa assim, Deus trabalha nessa vertente, mas a linha de Deus está não na capacidade humana. Nós podemos conhecer a Bíblia de ponta a ponta, citar para você versículo após versículo, conhecer fatos históricos, datas, origens, começo, meio e fim de assuntos, e ainda assim estarmos muito longe da vontade de Deus, muito distante daquilo que Deus determinou para um verdadeiro cristão caminhar. Porque o que nós precisamos é que aquele poder do alto venha sobre nós. Aquele poder do alto é o centro da vida de um cristão. O Espírito Santo em você, isto é a sua maior necessidade hoje, é o que você deve mais buscar hoje. E nós falamos isso porque você pode ver que se você tem apenas a parte humana do teu conhecimento, do teu estudo, você pode cair aqui como aqueles fariseus, aqueles levitas do dia, aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes, funções altíssimas, homens com conhecimento invejável para aquela época. Eles não conseguiram identificar quem era aquele nazareno que estava, entre aspas, alvoroçando aquela multidão. Não souberam dizer para o povo e nem para si mesmo quem era aquele homem que diante deles, face a face com eles, calava-os com simples palavras.
face a face dele, demonstrava sinais, maravilhas, milagres, ressurreições acontecendo diante dele. E toda a inteligência humana, toda a sabedoria humana da chamada igreja daquela época, do sistema religioso daquela época, não pôde identificar quem era aquele Nazareno. Quando Jesus veio, eles falharam em reconhecê-lo. E ele foi chamado de um demônio, foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, pelos estudiosos da época, que sabendo muito no intelecto, não o conheciam de uma forma sobrenatural. Não o conheciam, não entenderam, não conseguiram ver quando ele mesmo, a promessa, quando ele mesmo veio em carne humana aqui entre nós. A mensagem, a Bíblia nos fala disso, de uma palavra tornando-se carne. De tudo aquilo que os profetas mencionaram no Velho Testamento acerca da primeira vinda, estava agora na frente de sacerdotes, estava na frente de homens preparados, e ainda assim não souberam reconhecer quem ele era. Mas você nota que este foi os homens inteligentes da época. Como nós temos na nossa sociedade hoje, muita gente que humilha, que desfaz o outro, porque sabe muito, conhece muito da Bíblia. Não posso me relacionar com você porque você não é nada. E eu sei muito, e nós vemos muito destas coisas espalhados no mundo todo. Mas ele diz, olha, essas são pessoas que dificilmente reconhecem quem Deus é. E você pode ver isso pelos frutos que produzem. Parece que quanto mais crescem, mais arrogantes se tornam. Não conseguem conversar com amor um com o outro. É somente na ignorância, no autoritarismo, e isso é tão ruim para o Evangelho. Isso é vergonhoso para o Evangelho de Cristo, porque vai contra tudo que o Evangelho de Cristo deixou para nós fazermos. Mas ele diz assim, olha, este foi um grupo de pastores, de homens religiosos, olharam para ele e disseram, não, este é Beelzebul. E aí chegou para o outro grupo, e aqui mais embaixo, ele encontrou-se ali, Jesus encontrou com um tipo de demônio ali embaixo, que tinha amarrado um homem lá no sepulcro e tudo mais, e eles o chamaram, o diabo, e o diabo mesmo chegou a dizer, olha, tu és o Filho de Deus, o Santo. Pense um pouquinho, pastores chamando Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios. E o diabo, quando se deparou frente a frente com Jesus, disse, olha, tu és o Filho de Deus. O diabo sabia quem Jesus era. O diabo reconhece a autoridade de Deus. E infelizmente muitas pessoas hoje estudadas, religiosas, não reconhecem quem Deus é. Por isso passam por cima de sua palavra, distorcem versículos, mudam costumes, usos, métodos que a Bíblia deixou para se adequar a este mundo mais jovem, mais moderno do dia de então. E quando você faz isso, você está perdendo a força do Evangelho. Não aceite ninguém alterar um versículo, um parágrafo da Bíblia ou da mensagem para você. Fique com eles como está escrito, é o que Deus deixou para nós. Se você quiser alterar estas coisas, modificar para encaixar nas suas ideias, você vai ver que você terá dificuldades com isso. Vou mudar aqui, vou fazer assim, que vai ajudar. Não se ajuda. Você quer ajudar Deus? Viva como a Bíblia está pedindo. Reconheça que Deus é soberano, reconheça que Deus conhece o fim, diz a Bíblia, desde o começo, que Ele sabia do dia, do tempo, da hora em que nós estaríamos, sabia que este era um tempo, como Paulo escrevendo a carta a Timóteo, diz ali que eles rejeitariam a sã doutrina. As pessoas não querem o Evangelho como ele é, querem sempre um evangelho modificado, de emoções, de sentimentos, de balanço, de coisas modernas entrando dentro da igreja, de coisas que antes você vigiava tanto, mas agora
você vai aceitando devagarinho, você vai achando isso normal, porque A fez, porque B fez, então você quer fazer também. Não entre dentro desta linha, mas fique com o original de Deus. Então ele diz, olha, feiticeiros, adivinhadores, demônios o reconheceram como filho de Deus, enquanto que educados pregadores, seminaristas, teólogos o reconheceram como Beelzebul. Você poderia dizer, mas quem está certo então? Nesta comparação, nessa análise que fizemos aqui. Os pastores da época ou o diabo? Quem dos dois acertou na declaração de quem Jesus era? Já pensou nisso? O diabo acertou ali. O diabo o reconhece a ponto de este nome Jesus, quando é pronunciado, estremece o inferno. O diabo não brinca com Deus. Não, ele sabe quem Deus é. Resta ao homem, resta a esta matéria humana saber quem Deus é. O dia que você tiver consciência do Deus que habita em você, você não temerá mais mal algum. Você entenderá que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque há um Deus aí por você. Há um Deus pelejando por você. Deixa Ele dar-se a conhecer a você aqui, meu irmão. Ele diz, qual estava certo, o diabo ou o pregador? O diabo estava, ele soube quem Jesus era. Irmão, não tem mudado muito hoje. As pessoas não reconhecem o poder de Deus, porque não importa quanto ensinamento você possui, você pode repercutir aquilo em você. Deus não está em grandes palavras, Deus está em um coração honesto, que ama a Deus com honestidade, que não está no Evangelho por interesse financeiro, que não está no Evangelho buscando méritos para si mesmo, ser o chefe de algum lugar, ser aquele homem que é líder de alguma coisa. Não, se este sentimento está em você, se você deseja, não, eu quero ser tal coisa, olha, isto foge um pouco dos princípios da Bíblia. Estes homens das Escrituras sempre correram da posição de liderança. Deus precisou trabalhar muito com eles para colocá-los a fazer alguma coisa. E quando você vê alguém correndo, dizendo, não quero, vou fazer, tem que ser comigo, se não for comigo, você tome cuidado. É um espírito difícil. Ele diz, Deus não está atrás de grandes palavras. Paulo diz, eu não vim falando a vocês com sublimidade de palavras. Palavras de sabedoria humana, não foi isso que vi. Mas na leitura da ceia, nós lemos ali em 1 Coríntios 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Olha que coisa maravilhosa, nem o ensinamento dele mesmo, mas vindo tudo do Senhor. E ele pode dizer em Gálatas 1:8, olha, guarde bem isso, mesmo que um anjo do céu desça e anuncie a você um outro evangelho, que ele seja anátema. Não aceite este evangelho. O que temos dado, o que temos recebido, hoje podemos falar isso, o que temos recebido desta Bíblia é a verdade, não aceite ninguém mudar isso. Então ele diz, você pode cantar, falar com palavras pomposas, como eu não sei o que, aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode ficar ali de pé, praticar como repetir seu sermão, dizer estas coisas, aquilo não te traz mais perto de Deus. Você pode saber o dicionário e até mesmo dormir com um de tão inteligente, vive ali atrás de conhecimento, pode fazer isso e até mesmo dormir com um, isso continuaria a não te trazer para mais perto de Deus. Não é assim que você se aproxima. Um humilde coração submisso em simplicidade é o que te traz para Deus. E isto é verdade, amém? Um coração humilde, Deus ama isso. Agora, não importa se você não sabe seu ABC. Isso não faz diferença alguma. Somente um coração humilde. Deus habita em um coração humilde. Não é em educação. Vou estudar bastante, porque quando eu estudar bastante eu encontrarei Deus. Deus não está ali desta maneira como o mundo enxerga hoje. Não, de forma alguma. Deus está na sua palavra. Quando você medita na palavra de Deus,
não é consumindo a Bíblia com anseios apenas visionários, querendo descobrir o que ninguém descobriu. Não, isso levará você a problemas. Mas é aceitar que a Bíblia está sendo dada para nós. Dada, enviada com amor para mim e para você. Aprove a Deus fazer isso, esconder de sábios, de entendidos e revelar para mim e para você. Deus não habita em um coração, Deus habita em um coração humilde, não é em educação, não em escolas, não em teologias, seminários, em nenhum desses ou outros diferentes lugares, nem em palavras pomposas ou lugares de classe. Deus habita no coração humano, e o mais baixo que você pode se quebrar e mais simples você pode se tornar o maior no ponto de vista de Deus. Não é ali que queremos estar? Como homens humildes, corações quebrantados diante da presença de Deus? Não use, irmão, não use esta ganância de conhecimento do tempo. Não estou aqui pregando e dizendo a você para ser um ignorante, para abandonar nada e deixar a coisa correr solta. Não é isso. Mas saber que a nossa salvação, saber que o que precisamos vem do alto. Vem através de uma vida simples, uma vida digna, uma vida com um coração voltado para a palavra de Deus. Não se engane achando que por estudar muito, então só isto resolverá a tua vida. Não. Você precisa do Deus do alto. Você precisa deste Deus aqui para que você possa reconhecer verdadeiramente qual é o plano dele para a sua vida. Reconheça, meu irmão, o que Deus tem para dar a você aqui neste dia. Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, e pedimos que neste dia que está apenas começando, Pai, grandes e poderosas bênçãos desçam do céu sobre essas famílias, sobre estes lares, sobre pais, mães, Deus, na cidade, no campo, no trabalho, aonde estiverem, Pai, que o anjo do Senhor acampe ao redor deles, protegendo-os, livrando-os de todos os males, criando o Senhor ao redor de cada um deles uma proteção contra esse vírus, ó Deus, que tem atemorizado pessoas, contra este vírus que tem trazido lágrimas e choros para muitas famílias. Senhor, que nossas crianças, nossos adolescentes, Pai, que eles sejam protegidos pelo Senhor nesta hora. Que os nossos irmãos com saúde já debilitada por outras doenças, que o Senhor possa trazer uma grande restauração sobre todos, ó Pai, não somente protegendo deste vírus, mas curando-os de outras enfermidades também. Pois cremos que quando o Senhor está em nós, ó Deus, tudo é possível, Pai. Nós cremos que Tu estás, ó Deus, buscando aqui nesta manhã corações humildes, corações que desejam um recomeço, corações que querem, ó Deus, uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, é o meu desejo, a minha oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo peço isto a Ti. Amém, Senhor. Amém.